Olá, boa tarde. Estamos aqui na segunda parte do nosso podcast, cujo assunto é sobre direitos humanos. Vou-vos relembrar os nossos nomes, porque talvez se esqueceram, principalmente do meu colega, é o Leandro. Eu sou o Vitor. Temos aqui duas convidadas que são do curso de Estética. Na verdade, estão na última semana que vão para estágio, mas mesmo assim aceitaram o nosso convite. Temos aqui a Moara e a Andreia. São duas excelentes alunas. Esperamos que elas nos representem no estágio delas. Sobre os assuntos de direitos humanos, eu venho realçar que nesta parte vamos falar um bocadinho sobre preconceito, coisas parecidas que têm sido muito frequente, principalmente quando tem a ver com diferentes raças, diferentes países, por aí. Com isso, vai surgir a primeira pergunta do que o que é que para vocês é o racismo? Bem, antes de mais queria agradecer, porque não tinha maneira melhor de encerrar o meu percurso escolar aqui do que a falar sobre um tema destes. Para mim o racismo vem de um preconceito. Um preconceito é precisamente aquilo que se ouve, um preconceito sobre uma pessoa que não conhecemos. O racismo, para ser racismo, muitas pessoas dizem mas também tem o racismo inverso. Isso não existe. O racismo tem que vir de um historial racial de uma raça que tenha sofrido preconceitos de tortura, de questões como houve aqui com a parte dos africanos. E ainda hoje o racismo é muito usual, por mais que as pessoas acreditem que não. Existe muito nas crianças, existe muito nos jovens, existe muito nos adultos e muito nos idosos. Talvez eu desacredite da informação de que os velhotes sejam mais racistas do que os mais novos. Não acredito nisso. Acredito que as pessoas mais idosas já tiveram tempo suficiente e passaram-lhes pessoas suficientes pela vida para conseguirem perceber que não é bem assim como dizem. Pronto, para mim a definição de racismo passa um bocadinho por aí. Obrigada pelo convite. O racismo, para mim, ele não é somente como muitas pessoas pensam que acontece quando tem uma agressão física. Ele acontece também verbalmente. Às vezes, as pessoas elas não pensam assim, elas não se colocam no lugar da outra pessoa, o que ela passa. Muitas pessoas ficam com medo até de sair na rua e sofrer racismo, porque realmente é algo que recorre muito hoje em dia. E eu acho que é um grande risco para... Assim, como o racismo vai crescendo, ele vai atingindo outras gerações. Então, assim, é um risco para a população e, claramente, acho que todos não devem concordar com o racismo. Será que podemos também olhar para a questão do que é que faz com que essas pessoas tenham esse tipo de pensamentos? O que é que cria esse preconceito? O que é que cria essa vontade ou esse sentimento de olhar para o outro e achar que a pessoa é inferior só por ter a cor do cabelo diferente ou por ser diferente de nós, né? Eu gostaria de saber de vocês se vocês têm a noção do que é que pode ser a causa deste tipo de pensamento. Sabemos que o racismo ele já é de muitos tempos, né? Assim, já tem muito tempo que existe o racismo. Eu acho que foi assim uma coisa bem escrita, foi algo determinado, algo ruim determinado, que as pessoas negras eram inferiores às brancas. Foi algo assim que eu não sei o que deu na mente do ser humano para determinar isso. Mas eu acredito que seja alguém com como que eu posso dizer? Uma pessoa que tem voz na população. Alguém com Poder. um poder elevado que manda nas outras pessoas, que podem mandar. Porque acontece muito isso. As pessoas elas acham que têm o poder
de determinar algo sobre as outras pessoas. Com isso, eu acho que o racismo se implantou na sociedade, com outras pessoas determinando, assim, uma mentalidade infértil para as outras. Eu acredito que o racismo veio, tal e qual como eu disse há bocado, vem de há muitos anos atrás, em concordância com o que a Moara acabou de dizer, e foi passado de geração em geração, educação em educação, né? Há muitos séculos atrás fomos feitos de escravos, e então a ideia que havia era que as pessoas diferentes eram inferiores. E essa ideia foi passando, e hoje em dia muitas vezes é reforçada por acontecimentos que vão acontecendo. Ou seja, a seguir vem o Hitler dizer que as pessoas não podem ser judaicas. Hoje temos outras figuras, e fico-me por aqui, que incentivam esse ódio, incentivam em grande escala. Depois temos pessoas que acabam por ir verter um bocadinho para aquele lado e acreditar no que dizem com tudo. Ou seja, acredito que o racismo vem um bocadinho daí. Quando não vem da educação de casa, pode vir muitas vezes da rua, dos colegas, do que quer que seja, por acreditarem naquilo que o colega está a dizer, por influência e também pela influência de grandes pessoas que temos no país, grandes políticos que em vez de ajudarem a aniquilar um assunto tão problemático, preferem incentivar ainda mais o ódio. Com essas vossas declarações, eu queria perguntar a vocês e aí em casa 2 conselhos que vocês dariam a uma pessoa que sofre isso e a uma pessoa que faz isso contra outra pessoa. O meu conselho para quem acha que vai sofrer ou sofre, não acha que você se limita a isso. Não se limite à cor da sua pele. Você é capaz de conquistar o que a outra pessoa conquistou, uma pessoa branca. O que ela conquistou, você é capaz. Então não se limite a isso. Não é porque um tem a opinião que o outro também vai ter. E para quem assim comete o racismo, às vezes é difícil falar, mas é aquilo, coloque-se no lugar da outra pessoa. Porque já pensou, se você não nascesse branco, você também poderia sofrer. E isso acaba causando danos, sim. Danos mentais, e quando as pessoas sofrem fisicamente, é danos físicos, que também traz para a mente, né, um trauma. O meu conselho para quem sofre de racismo, já sofreu ou acha que vai sofrer, e eu acho que isto é muito importante de se falar, porque, por experiência própria, já cheguei revoltadíssima à casa com situações que me tinham acontecido e tive conversas que me fizeram perceber o quê? Às vezes trataram-me mal, sem motivo nenhum, e eu achei que o motivo, claramente, era eu ser um bocadinho mais escura do que o normal. E tive pessoas que me fizeram perceber que não, que às vezes só te trataram mal porque te queriam tratar mal. Que tal e qual, ou seja, para as pessoas que estão em casa e para vocês, no caso talvez não se enquadra aqui, não é? Porque entre brincadeiras, 3 africanos e uma brasileira não é o exemplo perfeito. Mas, por exemplo, para portugueses, brancos, pessoas que não têm qualquer situação diferente no seu país, porque no país dos outros vão ser diferentes como nós aqui, não é? Também já foram tratadas mal, só porque sim. E então, para quem acha que vai sofrer, esse é o meu conselho. Às vezes não é. Às vezes é só parvoíce das pessoas que querem tratar mal os outros porque estão com alguma revolta. E o meu conselho para quem sofre é não levar isso para dentro do coração. Ou seja, não ficar revoltado, não se tornar uma pessoa com revolta dentro do coração. Porque a raiva só faz mal a nós. Não faz mal a quem comete. Para quem comete, não tenho palavras. Não consigo ter palavras. Ou seja, não há como eles perceberem qual é o nosso sentimento, mesmo que tentem, porque não estão na nossa pele. Muitas vezes dizem, amiga, achas, eu não concordo com o racismo, isso é super errado, eu estou do teu lado, estás, apoias, obrigada por não seres uma pessoa que faz o mesmo, mas não sentes, porque não sentes na pele, é impossível. E então para essas pessoas, só que tentassem amar um bocadinho mais o próximo e respeitassem toda a gente da mesma maneira. Com isso, eu próprio, né, venho dar
também um conselho para as pessoas que sofrem. O conselho é o seguinte: não se sintam inferiores, porque conforme as nossas colegas disseram, isso vem de muitos anos atrás, vem de, prontos, as cenas dos europeus que foram a alguns países africanos, colonizaram isso e aquilo, e hoje em dia as pessoas, quando querem abusar disso, usam isso como argumento. Era escravo, não sei o quê. Sem esquecer que isso é uma história. Que eu posso dar um exemplo do meu país de origem, né? Angola, né? Que quando os portugueses foram para lá colonizar, depois houve uma parte boa, uma parte feliz, posso assim dizer, que foi que depois os angolanos conseguiram libertar o país com as suas próprias forças. E isso devia ser um orgulho e não uma forma de querer rebaixar o outro. Então, para quem sofre, há de ter orgulho da pele, das origens, como eu também dou também um conselho para quem faz, né? Conforme elas disseram, vão pelo outro lado, vê como é que as coisas funcionam da outra parte do mundo. Quer dizer, pessoas negras não são inferiores a pessoas brancas, somos todos iguais, somos todos de carne e osso. A diferença é só a nossa colorização, posso assim dizer. Passa aqui o meu colega, não sei se tem algum conselho. Sobre as pessoas que sofrem, né, como elas devem sentir, vou dar um exemplo próprio, né, sobre mim. Eu sou alguém que quando estou nesse tipo de situações, eu levo na brincadeira, pode parecer estranho. Mas imaginemos que alguém, do nada, mesmo eu conhecendo ou não, profere palavras que possam ser ofensivas para mim no quesito racial. Eu sou o tipo de pessoa que ri disso e dá também de volta. Tipo, eu não vou ficar triste. Eu não vou ficar triste. Eu sou o tipo de pessoa que também retribui na mesma moeda, né? Então, o conselho que eu dou é... O conselho que eu dou é pararem de se sentir inferiores, porque para tu ficares triste é porque também já te sentes inferior. Sentiste que a opinião daquela pessoa realmente importa na tua vida e que realmente é verdade. Então, o meu conselho é não ligar. E para quem faz, é só estúpido. Sim, é verdade. Indo com isso, vamos prosseguir ou vamos avançar no assunto que é sobre os direitos das crianças, jovens, whatever, de oportunidades escolar, como de trabalho e tal. O que é que vocês pensam do que se passa principalmente aqui em Portugal em termos de oportunidades? O que é que falta para surgirem mais oportunidades para os estudantes excelentes, para os trabalhadores que já estão há muito tempo em algumas empresas, precisam de... Como é que eu posso dizer? De promoção. O que é que vocês acham que falta? Desculpe, eu acho que não devemos só nos focar também em Portugal, porque temos que olhar para o mundo todo no geral, porque as crianças que nascem aqui, crescem aqui, acabam por ter mais oportunidades em relação às crianças que estão em outros cantos do mundo. Então, tem que ser a vossa opinião, né, sobre o assunto. Eu quero ouvir de forma geral, né? Podes falar sobre a tua vivência própria e com que tens acompanhado em redes sociais e muito mais. Eu acho que, pondo isto em termos gerais, há crianças que não têm a oportunidade de estudar. Há umas que estudam sentadas no chão de pedra, sem papel, sem lápis, sem nada. E neste grau, não posso dizer que temos uma péssima escolaridade. Não é o caso. Há muito pior e há muitas melhores condições do que nós lá fora. Ou seja, sim, nós conseguimos estudar, no entanto, tendo em conta os rendimentos médios atuais dos portugueses e das pessoas que cá residem e o valor de uma propina, de um arrendamento para um estudante deslocado, para o que quer que seja, é muito elevado. E depois temos as bolsas, que existem, mas que têm uma lista de burocracia para conseguir que dá medo. Portanto, elas existem e são quase impossíveis de conseguir.
porque há muita burocracia por trás. Por exemplo, vou dar um exemplo. A minha cunhada, na minha casa moro eu, o meu companheiro, a minha cunhada e os meus sogros. A minha cunhada entrou agora para a faculdade. Fomos tentar pedir uma bolsa, porque ela tem muitas boas notas. Porquê que a bolsa não foi conseguida? Porque o ordenado do meu namorado entra para os rendimentos da casa. É claro que, pronto, ele por ele decide que sim, que pode ajudar a irmã a estudar, que também gosta de ver a irmã a ir para a frente e a tirar a licenciatura por opção dele. Mas ele não é obrigado a dar os estudos à irmã. Portanto, acho que há muita coisa a ser revista. Há muita burocracia por trás das bolsas que tem que ser revista. Tem que ser revista no nosso país para podermos dar um bocadinho mais oportunidades às pessoas. Por outro lado, sem falar no negativo, falando um bocadinho positivo, tive conhecimento há pouco tempo que nas escolas primárias, ou seja, as crianças já não precisam de pagar o almoço na hora, ou seja, se os pais não lhes derem dinheiro ou se não tiverem dinheiro para elas almoçarem, a comida é disponibilizada na mesma. Ele vai acumulando uma dívida naquele setor para as finanças que os pais depois têm que resolver, mas as crianças nunca ficam sem comer. Portanto, também parabenizar um bocadinho o Estado por uma decisão boa que tiveram. De Portugal, eu não posso falar muito, eu não tenho muito conhecimento e tenho um receio de falar sobre algo que deve ser melhorado, assim, as situações recorrentes. Mas eu posso dizer que do meu país é diferente. É diferente a educação. Eu acho que eu tenho mais oportunidades em Portugal de avançar, de crescer, de aprender, de evoluir assim, no meu futuro do que no meu país. Porque eu acho que é muito diferente. É muito diferente, assim, a questão do que nós aprendemos aqui é mesmo evoluir do ensino. Porque no Brasil, a gente tem coisas aqui que a gente aprende que no Brasil não é tão... Aprofundado. Sim, aprofundado. Mas sim, tem coisas que acho que deve melhorar aqui em Portugal, como em outros países também. Não somente nas escolas, mas para os trabalhadores, né? Sobre a forma que eles trabalham, que eles se dedicam para o país e às vezes não são tão bem recompensados, mas eu acho que isso é em todo lugar e vale a opinião de cada um. Dando continuidade do que elas disseram, fora de Portugal, posso dizer países da América, África, às vezes, nós que temos oportunidade de ter bom ensino, ter formação, ter oportunidade de trabalho, muitas das vezes a maioria de nós desvalorizamos a quem hoje está sentado não sei aonde e está a pensar, olha, quem me dera estar numa escola, ter professores, colegas, whatever. E nós às vezes dizemos, pá, essa aula é chata e não sei o que, não sei o que. E às vezes as consequências só vamos ver no futuro e não vemos a oportunidade ou a graça que nós temos de estudar. Então temos que valorizar um bocadinho com o que temos. Sim, gratos. Isso. Seguindo um pouco do que o meu colega disse, muitas das vezes nós somos muito privilegiados, né? Vou dizer, por exemplo, aqui cá na escola, praticamente nós temos um subsídio de alimentação, né? E acho que são 6 euros por dia, sim. E muitas das vezes, não é atacar ninguém, não se sintam atacados, tipo, muitas das vezes eu sinto que há um pequeno desleixo da parte dos nossos colegas, porque eu vejo muito, mas muito mesmo, muitas vezes os colegas a reclamarem, tipo, por nada, não há motivos para estar a reclamar. Depois, quando crescem, vão reclamar à sociedade, dizer que não receberam ajuda, quando tiveram oportunidade, mesmo assim não quiseram fazer nada. E depois vão ter que estar a se meter em dívidas,
vão estar a se prejudicar psicologicamente, porque, querendo ou não, quando estamos numa situação de aflição, muitas das vezes o cansaço não é só físico, é mental, e o mental acaba por ser mais perigoso. Esta é a minha opinião sobre o assunto. Ponto de vista, né? Essas palavras não são tuas. Não são tuas. Mas pronto. Mais o quê? Muito obrigado por assistirem até o fim. Agradecemos muito. Nossas colegas também acho que devem estar felizes por serem convidadas ao nosso podcast. E eu queria deixar uma citação para vocês, que não devemos usar o ser humano como um fim, mas o ser humano tem que ser o fim de si mesmo. Não sei se conseguiram de alguma forma captar o que eu quis dizer, mas essas são as minhas últimas declarações. Da minha parte, agradecer às colegas, né, por aceitarem o nosso convite, e também agradecer aos nossos colegas do Multimédia, né, segundo ano, que é a segunda edição e fizemos isso com muito sucesso. Aqui, espero que as nossas palavras aqui, a opinião delas como as nossas, sobre os nossos apelos, sirva de reflexão para vocês, porque nós, essa geração nova, né, somos nós, temos a oportunidade de mudar aquilo que está mal, porque nós estamos em momentos difíceis, posso assim dizer, né? E há momentos difíceis com que nos desrespeitamos uns aos outros, discriminamos as pessoas pelo aquilo que têm, que são, whatever. E conforme o meu colega tinha dito na sua explicação antes, ele tinha dito que às vezes nós desprezamos a oportunidade de estudar e depois reclamamos da sociedade. E depois por isso é que acabamos muitas das vezes no caminho das drogas, de fazer coisas que não são corretas e por aí fora. Reflitam sobre esse tipo de coisas, porque é mesmo muito importante. Porque um dia vamos ter filhos, vamos ter netos e não podemos deixar com que eles sejam igual a nós. Temos que fazer com que eles sejam melhores que nós. Então com isso fechamos. Muito obrigado. Obrigada. Então, pronto. Até a próxima.